Olá pessoal, aqui é o Fabiano, continuando com as operações no conjunto dos números naturais, conteúdo do sexto ano, vamos ver sobre a operação de potenciação de números naturais. Bom, o que vem a ser uma potenciação? Potenciação é uma multiplicação de fatores iguais, ok? Então, se nós tivermos uma multiplicação em que todos os fatores são iguais, a gente pode escrever na forma de uma potência, certo? Então, por exemplo, aqui, ó, vamos ver, essa escrita aqui, o 5, certo? Com o 2 pequenininho aqui. O que é isso aqui? Isso aqui nada mais é do que uma multiplicação de fatores iguais. Nesse caso aqui, o número grande, este que está aqui, ele vai me dizer qual é o fator que eu estou utilizando na minha multiplicação, que está se repetindo. Então, é uma multiplicação, aqui o pontinho como símbolo de vezes, tá? Poderia ser o vezes, não tem problema nenhum, só uma outra forma de escrever. E o 2, esse númerozinho pequeno, que é escrito um pouco acima aqui do número grande, né? À direita, ele vai me dizer quantas vezes esse número 5 está se repetindo na minha multiplicação. Quantos fatores iguais a 5 eu tenho? Então, eu tenho 2 fatores iguais a 5. E aí eu resolvo 5 vezes 5 igual a 25, certo? Observem que aqui no 5 vezes 5 eu utilizo 3 símbolos. Na forma de potência eu uso apenas 2. Ok? O 5 neste caso aqui e o 2 pequenininho aqui. E aqui está um outro exemplo. Se eu tiver uma multiplicação de fatores iguais a 2, então também posso escrever na forma de potência. Quantas vezes ele aparece aqui? 3 vezes. Então eu escrevo com o 2 grande, tá? Indicando qual é o fator que eu estou utilizando na minha multiplicação. E quantas vezes aparece esse fator? 3 vezes. Então, eu vou colocar o número 3 aqui pequeno à direita e acima do número grande aqui, certo? Então, aqui eu tenho o 2 com o 3 aqui pequeno aqui em cima. O que isso quer dizer? Isso quer dizer uma multiplicação de 3 fatores iguais a 2. 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8. Certo? Observe que aqui eu utilizo 1, 2, 3, 4, 5 símbolos para escrever essa operação. Aqui eu uso apenas 2. Então, a potência é uma forma mais simples de escrever uma multiplicação de fatores iguais. Vamos ver agora os termos e a leitura de potências, certo? Como é que é o nome desses termos, que até agora eu só me referi como número pequeno, número grande que aparece. Eles têm nomes, certo? E eles têm a sua função. Por exemplo, aqui eu tenho este exemplo de potência aqui, ó. 2 com o 3 pequenininho aqui, igual a 8. Esse aqui é o mesmo exemplo que a gente viu lá atrás. É uma multiplicação de 3 fatores iguais a 2. 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8. Ok? Bom, como é que é o nome desses termos? Esse número grande aqui, que indica o fator que eu estou usando na multiplicação, ele se chama de base. Então, a base numa potenciação, ele indica qual é o fator que eu estou usando na minha multiplicação, que está se repetindo, certo? Então, se trata de uma multiplicação de fatores iguais a 2. Esse númerozinho pequeno, que é escrito um pouquinho acima à direita da base, ele recebe o nome de expoente. E ele indica o número de vezes que nós vamos repetir a base na multiplicação. Quantos fatores iguais à base eu vou ter na minha multiplicação? Então, isso aqui significa, esse 3, quer dizer que eu vou ter
3 fatores iguais a 2, certo? Sendo multiplicados. Então, eu sei que eu vou ter que fazer a conta 2 vezes 2 vezes 2, que o resultado vai dar 8. 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8. E o resultado é o que a gente chama de potência. Então, potência é o resultado da operação de potenciação, ok? Então, relembrando aqui, base é o fator que a gente está usando na multiplicação, que está se repetindo. O expoente, o númerozinho pequeno, ele indica a quantidade de vezes que a gente vai repetir aquela base na multiplicação, e a potência é o resultado da conta. Vamos passar para a leitura de potências, então. Aqui, nós temos a base 5 e o expoente é 2, ok? Isto aqui a gente vai ler assim, 5 elevado ao quadrado. Então, a base a gente lê normalmente, na forma cardinal do número, certo? Então, 5 elevado, quando o expoente é 2, ele recebe um nome especial, que é o que é mais usado quando a gente utiliza ele, tá? Que é quadrado. Então, a gente diz 5 elevado ao quadrado, ok? Próximo exemplo. Aqui a base é 2 e o expoente é 3. Então, a base a gente lê normal, 2 seguido de elevado, e quando o expoente for 3, ele também recebe um nome especial, que é o que mais a gente usa quando nós estamos com o expoente 3, tá? Que é ao cubo, que é o cubo. Então, isso aqui nós lemos 2 elevado ao cubo. E quando nós temos outros expoentes, a gente vai ler a base elevado àquele numeral que está aqui, só que na forma ordinal, potência, certo? Então, aqui a gente vai ler 6 elevado à quarta potência, ok? Então, a base a gente lê normal, seguido da palavrinha elevado, aí a gente vai ler o numeral aqui do expoente na forma ordinal, seguida da palavrinha potência. Então, 6 elevado à quarta potência. Se o expoente fosse 5, seria 6 elevado à quinta potência. Se fosse 10, o expoente, 6 elevado à décima potência, certo? Bom, aqui quando o expoente é 3, também a gente pode dizer, nesse exemplo aqui, 2 elevado à terceira potência. Não está errado, só que é mais comum a gente escutar e usar a expressão elevado ao cubo, quando o expoente for 3. Quando o expoente for 2 também, a gente pode ler 5 elevado à segunda potência. Não está errado, só que é mais comum e é mais usado a expressão quadrado quando a gente tem o expoente 2, certo? Bom, vamos ver alguns exemplos aqui para potências. Então, escrever na forma de potência. Aqui a gente tem uma multiplicação de fatores iguais, então eu posso escrever na forma de uma potência, certo? 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5. O número que eu estou utilizando na minha multiplicação aqui, o fator, é 5. Então, ele vai ser a base. O expoente, que é aquele númerozinho pequeno que eu escrevo um pouco acima da base e à direita, indica quantas vezes o fator 5 está se repetindo. Nesse caso, 4 vezes. Então, 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5, em forma de potência, fica 5 elevado à quarta potência, certo? Aqui, eu tenho uma multiplicação de fatores iguais. 3 fatores iguais a B. Então, como é que eu vou escrever? A base vai ser igual a B,
e a quantidade de vezes que ele aparece, são 3 vezes que ele aparece aqui, repetido, então vai ser o expoente. Então vai ficar b elevado ao cubo, ou b elevado à terceira potência. Mais um exemplo de um exercíciozinho aqui. Sendo x igual a 2 e y igual a 3, calcule as potências. X elevado a y. Quanto que vale x? 2. Então, o 2 vai ser a base. O y vale quanto? 3. Então, o expoente vai ser 3. Então, eu vou ter 2 elevado ao cubo. O que é 2 elevado ao cubo? 2 vezes 2 vezes 2. Definição de potência, multiplicação de fatores iguais. A base me diz qual é o fator e o expoente quantas vezes ele vai se repetir. Então, eu tenho aqui o 2 como fator se repetindo 3 vezes. Então, 2 vezes 2 vezes 2, que vai dar 8. Tomem cuidado para não fazerem 2 vezes 3 igual a 6. Está errado. Potência é a multiplicação de fatores iguais. Então, é 2 vezes 2 vezes 2. É uma multiplicação de 3 fatores iguais a 2. Ok? Mais um outro. Y elevado a x. Aqui a base é y. Y vale 3. O expoente, que é o x, vale 2. Então, vou ficar com 3 elevado ao quadrado. Substituindo aqui os valores, né? Quanto é 3 elevado ao quadrado? É 3 vezes 3. Potência, multiplicação de fatores iguais. A base me diz qual é o fator e o expoente me diz quantas vezes esse fator está sendo usado. Então, são 2 fatores iguais a 3. 3 vezes 3, que vai dar 9. Ok? Então, aqui a gente já vê que 2 elevado à terceira potência é diferente de 3 elevado à segunda potência, né? Trocando a base e o expoente, o resultado vai ser diferente. Ok? Bom, mais um outro exemplo aqui, utilizando esse mesmo enunciado. Nesse caso, eu tenho y elevado a y. Quanto vale y? 3. Então, aqui a base vai ser 3 e o expoente também vai ser 3. Então, eu vou ter 3 elevado ao cubo. 3 elevado à terceira potência. Quanto equivale isto? É uma multiplicação de 3 fatores iguais a 3. Então, é 3 vezes 3 vezes 3. 3 vezes 3 é 9. 9 vezes 3, 27. Ok? Bom, vamos ver algumas potências especiais. Por exemplo, vamos ver o que acontece numa potência que eu tenho o expoente igual a 1. Aquele númerozinho pequeno, que aparece logo acima da base. Igual a 1. O que acontece? Todo número elevado ao expoente 1 é igual à base, ou seja, é igual a ele mesmo. Então, qualquer número natural que eu eleve ao expoente 1 vai ser igual ao próprio número, certo? Por exemplo, 9 elevado à primeira potência. 9 elevado a 1 aqui. Vai ser igual a 9, certo? Vai ser igual à própria base. 2016 elevado à primeira potência. 2016 elevado a 1. Também vai ser igual à própria base, porque o expoente é igual a 1. Né? Então, vai ser igual à própria base, 2016. Então, sempre que o expoente for igual a 1, o resultado da minha potência sempre vai ser igual à base. Ok? Sem problema nisso daqui. O que acontece agora se o expoente for igual a 0? Né? Potência de expoente igual a 0. Quando o númerozinho, aquele pequenininho que aparece aqui, for igual a 0. Por convenção, todo número natural, exceto 0, elevado ao expoente 0 é igual a 1. Ou seja, isso aqui é uma convenção que a gente vai adotar, ok? Que é o que a gente que é usado. Que todo número natural
exceto o número 0, se eu elevar o expoente 0, vai ser igual a 1. Então, por exemplo, 9 elevado a 0 vai ser igual a 1. Outro exemplo, 2016 elevado ao expoente 0 é igual a 1 também. Então, se o expoente for 0, desde que a base não seja 0, tá, pessoal? É isso que está dizendo aqui, ó, exceto 0. Todo número natural, exceto 0, elevado ao expoente 0 é igual a 1. Eu vou ter como resposta 1, ok? Bom, potência de base 1. Se a base da minha potência for igual a 1, a minha potência vai resultar em 1, ok? 1 elevado a qualquer expoente resulta em 1. Por exemplo, 1 elevado ao cubo vai resultar em 1. 1 elevado ao expoente 2016 vai ser igual a 1 também, ok? Porque o que acontece? A potência é uma multiplicação de fatores iguais. Se eu multiplicar 1 vezes 1, vai dar 1. Se eu multiplicar por 1 de novo, vai dar 1. Então, a minha resposta vai ser sempre 1. Nesse caso aqui, por exemplo, eu teria que fazer uma multiplicação de 2016 fatores iguais a 1. Não tem como eu escrever isso aqui, né? Então, o que a gente já pode dizer a respeito do resultado? Vai ser igual a 1, porque 1 vezes 1 é igual a 1, e aí o resultado teria que fazer vezes 1 de novo, que vai dar 1, e o resultado ia fazer vezes 1 de novo, que ia dar 1, e assim por diante, até o último fator igual a 1, que eu ia ficar então com 1 vezes 1, que ia dar 1. Então, se a base for 1, o resultado da minha potência já vai ser igual a 1, certo? Independente de qual seja o meu expoente aqui, tá? O meu expoente pode ser qualquer número natural, e a base sendo 1, vai resultar em 1, ok? Potência de base 10. É uma potência muito importante essa aqui. Tem como resultado o algarismo 1, seguido de tantos zeros quanto forem as unidades do expoente. Certo? Então, por exemplo, aqui, ó, 10 elevado ao cubo. Quanto equivale 10 elevado ao cubo? Vai ser o algarismo 1, seguido de 3 zeros, ok? Então, vai ser 1, 2, 3 zeros. Então, o número formado é 1000. Então, 10 elevado ao cubo é igual a 1000. Em outras palavras, 10 vezes 10 vezes 10 vai ser igual a 1000. E também, se eu pedir para escrever o número 1000 em forma de potência de base 10, é simplesmente pegar o 10 e contar quantos zeros tem aqui. 1, 2, 3. Vai ser o expoente. Então, 1000 é igual a 10 ao cubo. 10 elevado à quinta potência vai ser o algarismo 1, seguido de 5 zeros. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Então, 10 elevado à quinta potência é igual a 100.000. E da mesma forma, se eu pedisse para escrever o número 100.000 em forma de potência de base 10, vai ser 10 elevado a 1, 2, 3, 4, 5 elevado à quinta potência. Ok? Eu conto os zeros que tem depois do 1, né? E eu tenho o expoente. Potência de base 0. O que acontece quando a base de uma potência for 0? Desde que o expoente não seja 0, isso é importante, o resultado será 0. Então, qualquer número natural que eu tenha como expoente, desde que não seja 0, e a base é 0, o número grande, aquele que aparece na potência, o resultado vai ser 0. Então, por exemplo, 0 elevado ao cubo, 0 elevado à terceira potência, vai ser igual a 0. 0 elevado ao expoente 2016,
também vai ser igual a zero, ok? Então, se a base for zero, e eu vou ver o expoente, desde que não seja zero, seja qualquer número natural, o resultado já vai ser zero. Aí acontece um caso interessante, que é uma curiosidade que eu vou falar para vocês agora. Aqui, na potência de base zero, eu estou considerando que o expoente não seja zero. E aí o resultado vai ser zero. Lá quando a gente viu quando o expoente for zero, a gente considerou que a base não poderia ser zero, né? Qualquer número natural, exceto zero, que foi o que eu falei lá, elevado ao expoente zero, vai ser igual a 1. O que acontece então com a expressão 0 elevado a zero? 0 elevado a zero vai ser 0 ou vai ser 1? Aí que está. 0 elevado a zero, ele não tem um significado matemático apropriado. Por quê? Porque a gente não pode determinar um valor único para ele, certo? A gente falou que todo número elevado a zero vai dar 1 e que 0 elevado a qualquer número vai dar 0. Então, 0 elevado a zero vai ser o que a gente chama de indeterminação. Assim como a gente falou lá da divisão de números naturais, quando a gente tem o zero como termos de uma divisão, que a expressão 0 divididos por 0 era uma indeterminação, ok? Então, assim como 0 divididos por 0, 0 elevado a zero também é uma indeterminação, pois não podemos determinar uma resposta única para essa expressão, ok? Não tem uma resposta determinada para essa expressão. Então, essa expressão 0 elevado a zero, ela não tem um significado matemático, assim como 0 divididos por 0, ok? Vamos a alguns exemplos. Calcule as potências. 7 elevado a zero. O que a gente viu lá? Todo número natural, exceto 0, elevado ao expoente 0, vai dar 1. Então, direto. Se eu tenho uma potência em que o expoente é 0, eu já sei que a minha resposta vai ser 1. Ok? 10 elevado à quarta potência. O que a gente viu lá das potências de base 10? Vai ser igual ao algarismo 1, seguido de quantos zeros? 4, porque o expoente aqui é 4. Então, isso aqui é igual a 10.000, ok? O algarismo 1 seguido de 4 zeros, 10.000. Mais uma potência para calcular, 17 elevado à primeira potência. O que a gente viu lá com um expoente igual a 1? Potência de expoente igual a 1 é igual à própria base. Então, 17 elevado à primeira potência é igual a 17. Mais uma outra aqui. 1 elevado à quinta potência. Potência de base igual a 1 sempre vai ser igual a 1. Ok? Mais uma outra. 0 elevado à 32ª potência. 0 elevado ao expoente 32. O que a gente viu lá? Que quando a base for 0 e o expoente for qualquer número natural, desde que não seja 0, porque a gente viu que 0 elevado a 0 não tem sentido, né? É uma indeterminação, a resposta vai ser igual a 0. Então, base igual a 0, em qualquer expoente diferente de 0, é igual a 0. Use a potência de base 10 para escrever estes números. Mais um outro exemplo aqui de um exercício que pode aparecer, tá? Como é que eu vou utilizar a potência de base 10 para escrever, por exemplo, o número 7.000? O que é 7.000? Ele é o 7 vezes o 1.000, ok? Então, 7.000 é a mesma coisa que 7 vezes 1.000. Eu simplesmente peguei aqui o 7 e multipliquei por 1.000, dá 7.000.
O que é o 1000? Como é que eu escrevo o 1000 em forma de potência de base 10? Eu escrevo 10 elevado a qual expoente? 1, 2, 3. Eu conto a quantidade de zeros que tem depois do 1 aqui. Então, 7 vezes 1000, que é igual a 7 vezes 10 ao cubo. Esta aqui é a forma de eu escrever o 7000 utilizando a potência de base 10. Ok? Mais um exemplo, com esse mesmo exercício. O número 50 milhões em forma de base 10. Então, 50 milhões é a mesma coisa que 5 vezes 10 milhões. E o 10 milhões eu escrevo como? Como 10 elevado na 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, 5 vezes 10 na 7. Contei quantos zeros eu tenho em 10 milhões. Qual é o valor de x em cada caso? Então, por exemplo, aqui eu tenho 10 elevado ao expoente x e é igual a 1 milhão. O que a gente viu lá de potências de base 10? Que vai ser igual a 1 seguido de tantos zeros quanto for a unidade aqui do expoente. Então, quantos zeros eu tenho aqui? 6. Então, eu posso escrever o 1 milhão como 10 na sexta potência. 10 elevado à sexta potência. Então, nesse caso, o x vale 6. Mais um outro. 46 elevado ao expoente x é igual a 1. O que a gente viu lá? Qual é o expoente que eu colocando aqui vai me resultar como resultado 1 aqui, a minha potência? A gente viu que todo número, exceto 0, elevado ao expoente 0 é igual a 1. Então, nesse caso, x é igual a 0. Ok? Próximo, 78 elevado a x é igual a 78. Aqui eu tenho como resultado da minha potenciação o número que é igual à base. Qual é, então, o expoente que vai aqui? X é igual a 1. Por quê? Porque quando eu tenho potências em que o expoente é igual a 1, o resultado vai dar igual à própria base. Bom, vamos falar sobre propriedades das potências. Então, que propriedades as potências possuem? Existem algumas propriedades, certo? Uma das propriedades é quando a gente tem multiplicação de potências de mesma base, certo? Quando é que aparece essa propriedade? Aparece como, por exemplo, aqui, ó. Uma multiplicação, tá aqui o vezes, de potências de mesma base. Observem que a base é igual. Eu só posso aplicar essa propriedade quando as bases forem iguais, certo? Então, o que seria essa escrita aqui? 7 elevado ao cubo, 7 ao cubo, é 7 vezes 7 vezes 7. É uma multiplicação de 3 fatores iguais a 7. Vezes, então tá aqui o vezes. O que é o 7 elevado ao quadrado? É uma multiplicação de 2 fatores iguais a 7. Então, 7 ao quadrado é 7 vezes 7. Agora, utilizando a definição de potência aqui de novo, o que eu tenho aqui? Uma multiplicação de fatores iguais a 7. Quantos fatores tem? 1, 2, 3, 4, 5. Então, isto aqui eu posso escrever como 7 elevado à quinta potência. Então, aqui, de uma multiplicação de potências de mesma base, eu escrevi em uma única potência, em que a base é a mesma, 7. E como é que eu chego no 5 aqui do expoente, utilizando os expoentes aqui, o 3 e o 2. 3
mais 2. Então, 7 na quinta potência é a mesma coisa que 7 elevado ao expoente que eu tenho quando eu calculo 3 mais 2, que são os expoentes iniciais aqui. Então, como é que eu faço quando eu tenho multiplicação de potências de mesma base? Conservamos a base e somamos os expoentes. Então, direto aqui, ó, 7 ao cubo vezes 7 ao quadrado vai ser igual a 7 na quinta potência, porque 3 mais 2 é igual a 5. Outra propriedade, divisão de potências de mesma base. Aqui também, ó, tem que ser mesma base. Por exemplo, 2 na sexta potência, 2 elevado à sexta potência, divididos por 2 elevado ao quadrado, como é que eu vou calcular, né? Então, quanto é que é 2 elevado à sexta potência? É 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Isso vai me resultar, essa multiplicação, em 64. 2 ao quadrado é 2 vezes 2, que vai dar 4. Então, aqui está a mesma expressão que tenho aqui, só que agora escrito em forma de números, certo? Aqui eu estava escrito em forma de potências. Então, quanto que vai dar 64 divididos por 4? É uma divisão exata. Isto vai dar 16. Agora, o que é o 16? Se eu pegar e calcular 2 elevado à quarta potência, vai ser o quê? 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, certo? Isso é 2 elevado à quarta potência. Então, o que a gente tem aqui? 2 elevado à sexta potência divididos por 2 elevado ao quadrado é a mesma coisa que 2 elevado à quarta potência. Observe que eu escrevi uma divisão de potências de mesma base como uma potência única aqui, né? 2 elevado à quarta potência. O que aconteceu? A base é a mesma. E como é que eu chego no 4 usando os expoentes que eu tenho aqui no início, 6 e 2? Eu faço uma conta de menos o primeiro menos o segundo. Então, tá aqui. 2 na quarta potência é a mesma coisa que 2 elevado a 6 menos 2. Então, aqui, conservamos a base e subtraímos os expoentes. Ó, aqui direto, 2 na sexta potência divididos por 2 elevado ao quadrado é a mesma coisa que, ó, divisão de potências de mesma base, conserva a base e subtrai os expoentes. 6 menos 2, 4. Tá? Então, aqui está a aplicação da minha propriedade de divisão de potências de mesma base. Mais uma propriedade, potência de uma potência. É quando eu tenho uma potência em que a base também é uma potência, certo? Por exemplo, aqui, ó, eu tenho 2 elevado à quarta potência elevado ao cubo. Ou seja, é uma potência aqui, ó, em que o expoente é 3 e a base é uma potência, 2 elevado à quarta potência, certo? Então, como é que eu vou resolver isso aqui? Tá? Antes da gente chegar na regrinha. 2 elevado na quarta potência elevado ao cubo, pela definição de potência, o que seria? Seria uma multiplicação de fatores iguais a 2 elevado à quarta potência, repetidas quantas vezes? 3. Então, essa expressão que está aqui é a mesma coisa que 2 elevado à quarta potência vezes 2 elevado à quarta potência vezes 2 elevado à quarta potência, certo? Ó, a base é 2 elevado à quarta potência, que é o fator que está se multiplicando, e quantas vezes ele está se repetindo? 3 vezes. Agora, o que eu fiquei aqui? Eu fiquei com uma multiplicação de potências de mesma base. O que a gente viu lá? Qual é a regrinha? Conserva a base, então vai ficar 2, e soma os expoentes.
Então tá aqui. Conserva a base e soma. 4 mais 4 mais 4. 4 mais 4, 8, mais 4, 12. Então, isso aqui é a mesma coisa que 2 elevado à 12ª potência. 2 elevado ao expoente 12. Agora, com os expoentes que eu tenho aqui no início, 4 e 3, como é que eu chego no 12? Qual é a operação que eu faço do 4 com 3 que eu chego no 12? Multiplicação. Então, eu posso escrever como 2 elevado a 4 vezes 3. Certo? Ao expoente 4 vezes 3. Então, qual é a regrinha da potência de uma potência para fazer direto? Conserva a base e multiplica os expoentes. Então, conservamos a base e multiplicamos os expoentes. Então, já direto aqui, ó, a base é conservada, 2, e eu multiplico 4 vezes 3, 12. Certo? Mais uma propriedade, potência de um produto. Quando, no caso, a base é uma multiplicação, né? Então, 4 vezes 5 elevado ao cubo. Vamos tentar desenvolver essa expressão aqui, pela definição de potência, para a gente chegar na regrinha de como é que a gente procede quando a gente tem essa expressão aqui. Tá? O que seria 4 vezes 5 elevado ao cubo? Seria uma multiplicação de fatores iguais a 4 vezes 5, repetidos 3 vezes. Então, seria 4 vezes 5, vezes 4 vezes 5, vezes 4 vezes 5. Tá aí. Ok? Então, aqui tem um 4 vezes 5, aqui tem o outro, e aqui tem o outro. E eles estão sendo multiplicados. Bom, o que a gente viu quando nós vimos sobre a multiplicação? Que ela tem uma propriedade chamada comutativa, que diz que a ordem dos fatores não altera o produto. Ou seja, eu posso escrever essa multiplicação de outra forma. Se eu trocar a posição desse 5 aqui com esse 4 aqui, eu tenho isto aqui. 4 vezes 4 vezes 4, vezes 5 vezes 5 vezes 5. Agora, o que a gente tem aqui? Ó? 4 vezes 4 vezes 4. É uma multiplicação de fatores iguais a 4. Quantas vezes esse fator está se repetindo? 3 vezes. Então, 4 vezes 4 vezes 4 é a mesma coisa que 4 elevado ao cubo. O 4 elevado ao cubo está sendo multiplicado por que outra potência? Porque isso aqui também eu posso escrever na forma de uma potência, que é uma multiplicação de fatores iguais a 5. 5 elevado na terceira potência. Então, 5 elevado ao cubo também. Então, essa expressão que eu tenho aqui no início, 4 vezes 5 ao cubo, eu posso escrever como 4 ao cubo vezes 5 ao cubo. 4 ao cubo porque aqui eu tenho 3 fatores iguais a 4, sendo multiplicados, e o resultado sendo multiplicado ainda por 3 fatores iguais a 5. Então, 5 vezes 5 vezes 5, que é 5 ao cubo. Ok? Então, qual é a regrinha que a gente pode enunciar aqui para quando a gente tem potência de um produto? Para a gente já fazer direto. Elevamos cada fator ao expoente, que nesse caso aqui foi dado. Né? Então, 4 vezes 5 elevado ao cubo é a mesma coisa que 4, fator 4, elevado à terceira potência, vezes o fator 5 elevado à terceira potência. Certo? Bom, vamos ver alguns exemplos, né? Aplique as propriedades das potências. Por exemplo, aqui, 3 elevado à 34ª potência, divididos por 3 elevado à 5ª potência. O que temos aqui? Uma divisão
de potências de mesma base. Como é que nós resolvemos? Conservamos a base e subtraímos os expoentes, né? O primeiro menos o segundo. Então, tá aqui, ó. Conserva a base e subtrai os expoentes. 34 menos 5, que vai dar 29. Então, está aqui o resultado. 3 elevado à 29ª potência. Próximo, nós temos aqui uma multiplicação de potências de mesma base. Como é que a gente procede? Conservamos a base e somamos os expoentes, ok? Então, aqui a gente conserva a base e nós vamos somar 56 mais 12. 56 mais 12 igual a 68. Então, fica 6 elevado à 68ª potência. 6 elevado ao expoente 68, ok? Então, ó, multiplicação de potências de mesma base. Conservamos a base e somamos os expoentes, né? Divisão de potências de mesma base, conservamos a base e subtraímos os expoentes, ok? Tome cuidado aqui nas operações, tá? Aqui na multiplicação de potências de mesma base, a gente soma os expoentes. Na divisão de potências de mesma base, a gente subtrai os expoentes, tá? Um outro exemplo aqui de potências, né? Multiplicação de potências de mesma base, ó, todas as bases são iguais a A. O que eu vou fazer? Vou conservar a base e vou somar os expoentes. Detalhe, nesse exemplo que está aqui, observem que esse A aqui não tem expoente. Mas lembra o que a gente viu quando nós temos uma potência em que o expoente é igual a 1. Lembra? Potências em que o expoente é igual a 1 é igual à própria base. Então, o A é a mesma coisa que A elevado a 1. Porque A elevado a 1 é igual a A. Certo? Então, aqui eu posso, ele não aparece, mas eu posso entender que aqui no expoente, quando não aparece, é 1. Ok? Por causa dessa, daquela potência especial que a gente viu. Potência de expoente igual a 1. Tá? Então, aqui é como se fosse 1. E agora sim, eu vou somar 12 mais 10 e mais 1. O resultado dessa soma vai dar 23. Então, essa multiplicação de potências de mesma base é igual a A elevado à 23ª potência. A elevado ao expoente 23. Ok? Então, 12 mais 10 mais 1. Próximo, que temos aqui uma potência de uma potência, certo? Como é que eu sei que é uma potência de uma potência? Porque eu tenho uma potência em que a base é uma outra potência, ok? O que me diz a regrinha? O 5, que é a base, eu conservo e faço o que com os expoentes? Eu multiplico. 6 vezes 3, 18. Então, aqui vai ser igual a 5 elevado à 18ª potência. 5 elevado ao expoente 18. Ok? Próximo. Aqui eu tenho potência de um produto. Certo? Aqui eu tenho uma multiplicação de 3 fatores. Ok? Então, o que eu vou fazer? O que diz lá a regrinha? Que eu vou pegar cada fator e vou elevar aquele expoente que foi dado. Então, tá aqui. 5 elevado à 5ª potência, vezes 3 elevado à 5ª potência, vezes 2 elevado à 5ª potência. E acabou aí. Certo? Não dá para fazer mais nada. Próximo. Aqui eu também tenho a potência de um produto. Por quê? Porque eu tenho uma multiplicação aqui de 3 fatores sendo elevados a um expoente.
Então, o que me diz a regrinha? Que eu vou pegar cada fator dessa multiplicação, então o 3 ao quadrado, o 7 elevado à quinta potência e o 2, e eu vou elevar àquele expoente. Olha só o que eu vou ficar. 3 ao quadrado elevado à quinta potência, vezes 7 elevado à quinta potência, elevado à quinta potência. Então, tá aqui, vezes 2 elevado à quinta potência, certo? Então, aqui eu peguei o expoente que foi dado aqui fora e elevei cada fator da minha multiplicação, mesmo que seja uma potência, a esse expoente. Agora, o que eu fiquei aqui e aqui? Eu fiquei com uma potência de uma potência. Como é que a gente resolve? Conserva a base e multiplica os expoentes. Então, aqui eu vou ficar com 3 elevado à 10ª potência. 2 vezes 5, 10. Vezes 7 elevado a 5 vezes 5, 25. Vezes 2 elevado à quinta potência. Certo? Então, esta aqui é o resultado da aplicação da propriedade nesta expressão. Como é que a gente já obtém direto, né? Desse enunciado aqui, esse resultado? A gente vai pegar os fatores, né, sem os expoentes, então o 3 vezes 7 vezes 2, e vai pegar e multiplicar. Ó. 5 vezes 2, 10, vai ser o expoente do 3. 5 vezes 5, 25, vai ser o expoente do 7, tá aqui. E aqui, como não aparece, é como se fosse 1, 5 vezes 1, 1 vezes 5, vai dar 5, ok? Para ficar bem esclarecido esse processo que a gente usou aqui, vou dar mais um exemplo, tá? Agora com umas letras. Como é que a gente obtém a resposta aqui, já direto? Então, eu vou repetir os fatores, né, sem os expoentes, então, A vezes B vezes C. E os expoentes, eu vou multiplicar o 5 daqui com o 7, e vou ter o expoente do A. Aqui não tem, é como se fosse 1, 1 vezes 7, vou ter o expoente do B. 8 vezes 7, e eu vou ter o expoente do C. Então, tá aqui, ó, escrevo A vezes B vezes C. Os expoentes. O expoente do A, 5 vezes 7, 35. Do B, 1, porque não aparece, vezes 7, 7. 8 vezes 7, o expoente do C, 8 vezes 7, 56. E tá aí. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado deste trabalho. Espero vocês para a próxima videoaula. E até lá. Muito obrigado pela atenção.